Meus irmãos, que alegria podermos prosseguir com a nossa exposição, Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. Para você que tem nos acompanhado até então, nós estamos ainda caminhando pelas bem-aventuranças, e nesta noite a gente vai falar de uma bem-aventurança que é essencial a todos nós, a toda a sociedade, a todas as nações. E desde já convido você, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Falaremos sobre a bem-aventurança de promover a paz. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Assim diz o texto, palavras do nosso Senhor Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em outras traduções o texto diz: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos do Criador. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, com muito temor, nós te agradecemos e te louvamos pela sua santa palavra que foi lida nesta noite diante da tua igreja, Pai. Nós te suplicamos que o teu Espírito fale fortemente aos nossos corações, ó Deus, porque diante das contingências da vida nós enfrentamos tantas adversidades, nós contemplamos tantos conflitos que em momentos assim, tudo que nós mais precisamos é da sua paz, da paz que excede todo entendimento, da paz que não conseguimos explicar com palavras. Te pedimos nessa noite, Pai, que essa paz do Senhor possa nos encontrar e nos abraçar, que essa paz possa invadir a nossa alma, a nossa casa, a nossa família, Pai, e que tudo seja para o louvor do teu santo nome. Transforma o nosso entendimento, aquece e aviva o nosso coração e nos desperta, Senhor, para sermos agentes pacificadores em todos os nossos relacionamentos, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Bem-aventurados os pacificadores, felizes os que promovem a paz. Eu não sei se você já se perguntou, mas por que é que existem tantas e tantas guerras no mundo? Dos tempos bíblicos até os dias de hoje, a humanidade sempre testemunhou muitas e muitas guerras. Eu queria pedir o Kenner só para baixar um pouquinho o áudio do... Então, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, a humanidade testemunhou muitas e muitas guerras. Só para a gente ter uma ideia, se nós analisarmos apenas o século 21, é possível a gente catalogar inúmeras guerras. Por exemplo, eu posso citar aqui a guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, guerra do Líbano, a guerra russo-georgiana que aconteceu em 2008, guerra civil na Síria, guerra em Donbass, guerra civil lemenita, conflito no sul da Arábia Saudita, insurgência na Tunísia, rebelião curda na Turquia, guerra do narcotráfico nas Filipinas, que matou muita gente, guerra no Alto Carabaque, guerra no Tigré, que nada mais é do que aquela guerra civil etíope, e por fim, a mais recente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? A Ucrânia ali sendo apoiada pela OTAN e União Europeia, e a Rússia apoiada pela Bielorrússia, Irã e adivinha, Coreia do Norte também, né? E meus irmãos, isso eu estou falando apenas de século 21. Nós só temos 23 anos de século 21. E diante desse cenário, não tem como negar que o mundo se tornou num barril de pólvora.
E com isso nós voltamos à seguinte pergunta: por que é que existem tantas guerras no mundo? Por que é que as nações estão em constante clima de tensão? Por qual motivo eu e você comumente testemunhamos tantas brigas, tantas disputas, tantas discórdias? E entenda, só existe uma resposta para tudo isso. Se chama pecado. É o pecado no coração do ser humano, que é a raiz, que é o nascedouro de todos esses conflitos armados, de todas essas guerras. Porque Tiago, na sua carta, no capítulo 4, verso 1, ele faz uma pergunta retórica, dizendo: de onde procedem as brigas e as guerras que existem entre vocês? E ele continua dizendo: de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Ou seja, aqui ele está falando de pecado. É o pecado no coração humano que acaba promovendo toda discórdia, toda guerra, toda desavença. Então nós reconhecemos que isso nasce do pecado no coração do ser humano. Toda guerra, seja ela uma guerra política, econômica, ideológica, seja uma guerra digital, social ou familiar, tudo é fruto de pecado. Ou seja, gente para fazer guerra nós temos de sobra por aí. Pessoas para poder brigar, agredir, promover discórdia, nós temos aos montes. Então, é por isso que nas bem-aventuranças, Jesus está dizendo: bem-aventurados, felizes são os pacificadores, porque esses sim serão chamados filhos de Deus. Porque tudo que a humanidade mais necessita é de seres humanos pacificadores. E para falar desse assunto essa noite, mais uma vez a gente trabalha com 3 perspectivas. Primeiro, falaremos sobre fundamento. Segundo, prática. E terceiro, recompensa. Fundamento para sermos pacificadores. Como sermos pacificadores na prática. E terceiro, qual é a recompensa de um pacificador diante de Deus? Então, em primeiro lugar, a gente começa trabalhando o fundamento. Qual é o fundamento para que eu e você, como igreja de Jesus, no contexto pós-moderno, possamos nos comportar como pacificadores? Qual é a base? Qual é a sustentação para tudo isso? E de cara já começo afirmando para você que o fundamento verdadeiro de todo pacificador é o Senhor Jesus Cristo. Porque todo pacificador possui a sua vida apoiada em Jesus, fundamentada em Jesus. Porque se Cristo não for o fundamento, toda tentativa de se estabelecer a paz será um desastre. Ao longo dos séculos, muitas missões de paz fracassaram. Muitas intervenções internacionais fracassaram. Muitos governos fracassaram e vão continuar fracassando, porque se Cristo não for o fundamento, a paz entre os povos sempre será dissolvida com o passar do tempo. Se a paz de Deus não estiver governando o seu coração, você sempre estará em guerra consigo mesmo, em guerra com o seu semelhante e em guerra com o Criador. Portanto, nós só teremos paz com Deus, nós só teremos paz com o nosso semelhante, só teremos paz em nós mesmos se Cristo Jesus for o nosso fundamento. Olhando para a Escritura, o profeta Isaías declara que Jesus, ele é o príncipe da paz. Em Lucas capítulo 2, com o nascimento de Jesus, os anjos bradam do céu dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens de boa vontade. Paulo, dentro da sua teologia, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 14: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Portanto, Cristo é a própria paz. No sangue de Cristo nós podemos ter paz com Deus
e paz uns com os outros. Então, em Jesus, nós temos o verdadeiro fundamento para a pacificação de todas as épocas, para todos os povos, tribos, línguas e nações. É Cristo o nosso fundamento. E se tirar Cristo, meu irmão, não sobra nada. A gente não consegue pacificar coisa nenhuma, nem a nossa própria vida. Se tirar Jesus, não sobra nada. Eu acho importante porque o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele trabalha muito o conceito da unidade da igreja. E no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer que nós devemos fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E eu acho isso muito importante, porque ele está falando de empenho, de dedicação, de esforço. Ele está dizendo que o cristão precisa fazer de tudo, tudo que tiver ao seu alcance. Para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós estamos vinculados pela paz de Deus, amarrados por essa paz. Um famoso pregador puritano do século XVII, chamado John Owen, ele descreveu a seguinte ilustração: imagine um homem no campo, recolhendo galhos, madeiras para sua lareira, e durante a caminhada, ele encontra uma boa quantidade de galhos, de tamanhos e formatos variados. Alguns galhos são longos e finos, outros galhos são curtos e mais grossos, outros são mais retos, outros mais tortos. Então aquele homem junta todos esses diferentes galhos e os amarra com uma corda, e depois de ter amarrado, com facilidade ele consegue levá-los para casa. E por meio dessa ilustração a gente entende que o mesmo acontece com a igreja de Jesus. Porque a igreja, meus irmãos, ela é constituída de um povo bem diferente. Nós somos um povo bastante variado. E como é que Jesus faz para nos levar para casa? Primeiro ele nos une com amor, e depois ele nos ata com o vínculo da paz. Porque apesar das nossas diferenças, nós estamos reunidos em amor, em unidade e vinculados pela paz de Cristo que nos envolve. É assim que o nosso Senhor um dia vai nos levar para casa, porque eu e você estamos vinculados pela paz de Deus. E a paz que vem de Deus por meio de Cristo é sim, de fato, o nosso fundamento. Por isso eu e você somos chamados para pacificar. Quem está vinculado por essa paz não pode fazer algo diferente a não ser pacificar em todo o tempo. Porque olhando para a Escritura, meus irmãos, a experiência do Evangelho trouxe pacificação a todos nós. Éramos inimigos de Deus, mas o sangue de Jesus trouxe pacificação. Paulo diz em Colossenses 1:20: por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Por isso, todo cristão deve participar ativamente dessa obra de pacificação que foi inaugurada na cruz do Calvário por meio de Jesus. Porque a paz que nós promovemos, ela não vem dos tratados humanos. A paz que promovemos não vem dos acordos internacionais, ela não vem da Organização das Nações Unidas. A paz que promovemos tem por fundamento a maior missão pacificadora de todos os tempos, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Então, eu e você estamos caminhando sobre um fundamento seguro. Nada é capaz de abalar esse fundamento, porque esse fundamento tem um nome, é Cristo Jesus. E como eu disse agora há pouco, se tirar Cristo, não sobra nada. Só é possível nesta terra nos movermos como pacificadores todos os dias, enquanto estivermos com a nossa vida apoiada sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo de Nazaré. Então, em primeiro lugar, esse é o fundamento.
Agora, na sequência, em segundo lugar, a gente tem que falar um pouco sobre prática. É a lida diária de um pacificador, daquele que é chamado Filho de Deus. E antes de tudo, é bom começar trabalhando conceitos, né? O que é ser um pacificador? E aqui é bom ressaltar que ser pacificador é muito mais do que ser apenas pacífico. Porque a pessoa pacífica está focada apenas na paz pessoal. Agora, o pacificador, ele está focado na paz coletiva. Portanto, os pacificadores não são aqueles que simplesmente preservam a paz, mas aqueles que buscam promovê-la. O cristão pacificador é alguém que trabalha diligentemente para que a paz seja estabelecida. É aquele que utiliza da sua influência pessoal para promover a paz, tanto em particular quanto em ambientes públicos. Então, ser pacificador é um chamado divino que requer esforço, dedicação e perseverança. E isso, às vezes, envolve renunciar ao nosso orgulho, renunciar ao nosso desejo de vingança, envolve perdoar aqueles que nos ofendem, porque isso é ser pacificador. Porque somente através da paz e da reconciliação é possível experimentar a verdadeira felicidade e ser reconhecido publicamente como um filho amado de Deus. E quando se trata de pacificação na prática, existem pelo menos duas principais ações pacificadoras. Uma vertical e outra horizontal. Quando a gente fala sobre pacificação vertical, nós estamos falando do estabelecimento da paz entre o Deus Santo e o ser humano pecador. E essa paz é estabelecida por meio de quem? Nós já sabemos, por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo. E por isso, a primeira ação de um pacificador é fazer com que outras pessoas também desfrutem dessa experiência. A nossa primeira ação é desejar que os perdidos também tenham paz com Deus. E aqui eu estou falando de evangelização. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, ele fala: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, eu e você, de fato, fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Houve pacificação nessa relação nossa com o Criador. Então, agora temos paz com Deus. Só que não para por aí. Porque a mesma pacificação que recebemos deve ser compartilhada com outras pessoas, para que elas também desfrutem dessa paz com Deus por meio da pregação do Evangelho. Porque nós fomos reconciliados para reconciliar, pacificados para pacificar. Ou seja, a paz que recebemos através do Evangelho deve ser compartilhada. Aquilo que nós recebemos de Deus não deve ficar retido em nós, mas nós devemos permitir que toda essa verdade transborde na vida de outras pessoas, porque isso é de fato ser um pacificador vertical. É fazer com que por meio da pregação do Evangelho muitas e muitas e muitas pessoas também desfrutem da paz com o Criador, que nós já temos. Agora, além dessa paz vertical, é essencial como igreja, principalmente no contexto relacional, a gente falar dessa paz horizontal, que nos fala da relação ou da reconciliação de um ser humano com o seu semelhante. Porque falando dessa pacificação horizontal, a gente tem que entender uma verdade, e grave isso no seu coração. Nós fomos chamados para pacificar relacionamentos. Grave isso. Se você nasceu de novo, você foi chamado para pacificar relacionamentos. Nós somos chamados para reconciliar pessoas, porque o ato de pacificar nada mais é do que aproximar os que estão longe, é unir pessoas, é reconciliar um ser humano com o outro, porque os filhos do diabo
gostam de fomentar a discórdia. Esses são os filhos do diabo. Os filhos do diabo gostam de jogar lenha na fogueira. Eles querem ver o circo pegar fogo. Enquanto os filhos de Deus, eles são agentes de pacificação. Os filhos do diabo, eles gostam de construir muros entre os homens. Enquanto os filhos de Deus, eles derrubam os muros da inimizade e constroem as pontes da reconciliação. Esse é o comportamento de um filho de Deus. Então, quem divide pessoas é filho do diabo, e quem as une é filho de Deus. É um pacificador, porque o pacificador, ele é construtor de pontes. Portanto, eu e você fomos chamados para pacificar relacionamentos, para reconciliar pessoas, para aproximar aqueles que estão longe. E aí eu te pergunto, e lá na sua família? Você tem pacificado relacionamentos, ou você é daqueles que vive jogando lenha na fogueira e quer ver o circo pegar fogo? Quando você vê aquela treta da internet lá, você vai lá nos comentários para pacificar ou para fomentar a discórdia? Fala, Jesus. Entenda isso, todo pacificador, ele faz de tudo para evitar conflitos desnecessários. Porque eu vou te falar, tem conflitos que são completamente desnecessários. E o pacificador, ele caminha nessa direção, ele evita conflito desnecessário, porque o filho de Deus, ele não fica por aí batendo boca à toa. Ele não fica entrando em essas tretas desnecessárias. Ele não se rende a debates infantis, inúteis e intermináveis. Portanto, os verdadeiros pacificadores fazem de tudo para evitar esse tipo de conflito, que não tem propósito, não tem finalidade bem definida, não tem nada. E olha o que a palavra de Deus nos diz, meu irmão. Vou ler para vocês, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 23 e 24. Olha o que Paulo diz: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Acho que já posso dar a bênção apostólica depois desse versículo e a gente ir para casa. Paulo está falando, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas tem que ser brando, apto para ensinar e paciente. O mesmo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Obrigado, João. No que depender da gente, eu preciso viver em paz com todo mundo. E Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: porque o nosso Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então o pacificador, de fato, aquele que é filho de Deus, ele evita conflitos desnecessários. E tem um acréscimo nisso, porque todo pacificador, ele é habilidoso em controlar a própria língua. Porque quando se trata da língua, meu irmão, aqui a coisa pega. Existem pessoas enfrentando grandes guerras porque não têm controlado a própria língua. E tem gente que chega para mim e diz: pastor, eu não consigo ter paz. Eu não consigo ter paz nos meus relacionamentos. Pastor, parece que a paz se fechou para mim. E eu, com todo amor, digo para a pessoa: fulano, a sua vida, a paz vai continuar fechada enquanto a sua boca continuar aberta. É claro que você não vai ter paz, porque você não pensa antes de falar, você ofende as pessoas, você faz fofoca e fala mal de todo mundo. Não tem como ter paz dessa forma. Não tem jeito. Porque a língua, apesar de pequena, tem poder para provocar guerras e grandes desastres. Existem pessoas que passam por muitas dificuldades e conflitos interpessoais, simplesmente porque não conseguem guardar
a língua dentro da boca. É gente que fala o que não deve, que dá opinião onde ninguém pediu, que fala por impulso e de forma leviana, ou seja, sem nenhuma capacidade de reflexão. Eu creio que se nós morássemos alguns dias no livro de Provérbios, no que diz respeito à fala, a gente aprenderia muita coisa. Por exemplo, Provérbios 10:19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios 13:3. Quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Provérbios 15, verso 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a resposta ríspida desperta a ira. Provérbios 21:23. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quando se trata de língua, eu sempre me lembro do texto de Levítico 19:16, onde Deus traz um mandamento para o seu povo, e o mandamento é o seguinte: não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Porque tem gente que não vigia, gosta de fazer mexericos, e isso provoca conflitos. Então o pacificador é alguém que sabe controlar as próprias palavras, é alguém que sabe evitar fofocas, críticas maldosas. O pacificador é aquele que, diante de algumas situações, ele prefere falar menos e ouvir mais. Isso, além de ser sábio, evita muito BO nos relacionamentos. E tem algo especial também, porque eu entendo que todo pacificador, ele é um especialista em desarmar bombas. Aí você deve estar pensando assim, como assim, pastor, especialista em desarmar bombas? Você já viu aquele filme clichê de ação, que sempre tem aquela bomba relógio, que está para explodir, o tempo está acabando, e tem um camarada muito corajoso, de frente para a bomba, escolhendo entre o fio vermelho e o fio azul, né? A cena clichê. E o cara fica lá, vou cortar, não vou cortar, qual que eu corto? Eu creio que da mesma forma acontece com o cristão, como o pacificador, porque ele precisa ter essa habilidade de desarmar pessoas. Sabe, quando acontece um conflito interpessoal, e o cristão percebe que a coisa vai explodir, que a coisa está esquentando, então o cristão pacificador tem que ir lá e apaziguar a situação, porque o pacificador, ele é habilidoso, de fato, em desarmar bombas, em desarmar pessoas. Você consegue perceber quando alguém está vindo na sua direção e está armado? Você tem que desarmar essa bomba. Alguém que chega perto de você, que está querendo discutir, que está querendo brigar, é nessa hora que o pacificador tem que entrar em ação e desarmar essa bomba. O pacificador tem essa habilidade. Por exemplo, lá em casa eu acho que eu sou especialista em duas coisas. Eu acho. A primeira coisa que eu acho que eu sou especialista lá em casa é de irritar minha esposa. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que eu sou especialista em irritar ela. Ou seja, eu sou o cara que arma a bomba. Entendeu? Vai lá e põe a bomba para estourar. E põe o cronômetro nela, né? Só que além disso, eu acho que eu também sou especialista em desarmar a bomba. A gente vai ficando habilidoso no casamento, né? Porque quando eu percebo que a coisa vai estourar, vai explodir, que a coisa está armada, eu viro para ela e falo assim: meu bem, hoje eu vou te levar no restaurante que você mais gosta. Desarmou a bomba. Eu já escuto ela do outro lado cantando Hello, it's me. Então eu armei a bomba, eu vou lá e desarmo ela. Meu bem, sabe aquele pastel de Belém? Vou comprar para você. Aquele arroz piemontês que você gosta que eu faço? Vou fazer, hoje eu vou cozinhar. Desarmei a bomba. Então o pacificador, ele tem que ser especialista em fazer isso. Então você precisa dessa habilidade em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na faculdade. Um especialista em desarmar bombas, sabe? Quando alguém chegar para você, você vê que a pessoa está armada, está querendo brigar. Gente, quando um não quer, dois não briga. Você vai lá dar um abraço, fala que ama, dá um presente, né?
leva lá no João, paga um café, faz alguma coisa que você desarma a pessoa, porque o pacificador ele tem essa habilidade. Ao invés de ficar fomentando discórdia, não, vem cá, nós vamos brigar mesmo. Não, pacifica a situação, em nome de Jesus, seja habilidoso com isso. Agora, ainda na prática de pacificar, tem algo muito importante que a gente não pode deixar passar batido, porque, entenda isso, ser pacificador não significa sacrificar a verdade. A verdade nunca pode ser sacrificada em função da paz, porque às vezes tem alguém próximo a nós promovendo injustiça, espalhando mentiras, cometendo maldades, e aí você pensa assim: não, vou ficar quietinho na minha, porque eu sou da paz, o pastor falou que eu tenho que pacificar. Eu não vou falar nada com essa pessoa não, porque eu sou pacificador, eu quero evitar briga. Meu irmão, nada disso. Porque a verdadeira paz nunca sacrifica a verdade. Somos pacificadores? Sim, nós somos. Mas no que diz respeito à defesa da verdade, nós lutaremos e daremos nossas vidas se for preciso. Por exemplo, eu como pastor, eu tenho a responsabilidade de manter a paz, de manter a unidade e a pureza da igreja. Eu preciso sempre buscar pacificar o rebanho de Deus. Mas se um dia aparecer no nosso meio alguém ensinando algum tipo de heresia, alguém promovendo injustiça, promovendo maldade, nesse caso eu não tenho que manter a paz, mas eu tenho que me opor a essa pessoa com todas as minhas forças, porque eu preciso proteger o rebanho e afugentar o lobo. Então, ser pacificador, grave isso, não significa sacrificar a verdade, porque quem sacrifica a verdade em prol da paz, essa é uma paz carnal, é uma falsa paz. Como disse o reformador Martinho Lutero: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Portanto, o cristão pacificador é alguém que trabalha diligentemente para que a paz seja estabelecida, sem abrir mão da verdade e da justiça. Entendamos isso. Então falamos de fundamento, falamos de prática e por fim, para encerrarmos, falaremos de recompensa. E qual é essa recompensa no que diz respeito à pacificação? A recompensa de sermos pacificadores é o reconhecimento público da nossa filiação em Deus. Preste atenção, não são as ações de pacificação que tornam você um filho de Deus. O que te torna um filho de Deus é a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Contudo, Jesus disse: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, as nossas ações de promoção da paz vão dar publicidade à nossa identidade em Cristo. A nossa filiação em Deus é publicamente validada quando nós promovemos a paz. Nós reconhecemos que a Bíblia utiliza linguagens familiares para descrever a relação de Deus com a humanidade. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus é o Pai e nós somos os seus filhos, isso revela a profundidade do relacionamento e do compromisso que Deus mantém com o seu povo redimido. Deus nos amou tanto, tanto, que nos colocou dentro da sua própria família, Ele nos adotou. E o mesmo amor que Ele tem pelo seu Filho legítimo, que é Cristo, Ele também tem por nós, que somos seus filhos por adoção. Por isso que João, na primeira carta, capítulo 3, vai dizer: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por isso eu repito, não são as nossas ações de paz que nos transformam em filhos de Deus. Contudo, a nossa filiação em Deus é publicamente validada quando eu e você promovemos a paz. Por isso a recompensa de um pacificador é o reconhecimento público da sua filiação em Deus. Porque, meu irmão, ser chamado de filho de Deus é o título mais honroso que nós podemos receber.
não existe recompensa social maior do que essa. Maior do que um título de bacharelado, de mestrado, de doutorado. O título mais nobre e a honraria mais notável que podemos receber é sermos reconhecidos como filhos amados de Deus. E eu ouvi uma história de duas crianças numa sala de aula, um garoto e uma garota, que estavam brigando por conta de um lápis. O garoto estava dizendo que o lápis era dele e a garota pegou sem permissão. E a garota estava dizendo que ela encontrou o lápis no chão e então não era de ninguém, ela passou a ser dela. Então eles passaram a discutir por conta disso. E houve ali naquela sala de aula um conflito. E aí de repente aparece um terceiro garoto. Ele se aproxima para reconciliar, para apaziguar. Ele conversa com o garoto à parte, depois conversa com a garota e propõe para eles uma solução. E ele disse o seguinte: não vamos fazer assim, um dia você fica com o lápis, outro dia ela usa o lápis, e vocês vão revezando. E a partir dali, inicialmente eles não ficaram muito satisfeitos com isso, mas com o passar do tempo, foi se criando uma harmonia na sala de aula, até que eles se reconciliaram por completo. E o jovem que promoveu essa reconciliação, ele começou a ganhar um apelido na escola. Todo mundo na escola apelidou ele de Filho de Deus. Eu creio que assim deve ser conosco. A sociedade precisa olhar para a igreja e dizer: lá vem os filhos de Deus. Ali vem os pacificadores, aqueles que vão chegar para reconciliar, aqueles que vão aproximar os que estão longe, porque ser chamado de filho de Deus é o título mais honroso que eu e você podemos receber. E para nós encerrarmos nessa noite, eu queria fazer pelo menos 3 desafios. Você possa praticar isso durante a sua semana. O primeiro desafio é o seguinte: seja um pacificador em todos os ambientes que você frequentar. Casa, trabalho, escola. Seja um pacificador em todos os seus relacionamentos, até que publicamente, por meio de um bom testemunho, você seja reconhecido como um filho de Deus. Segundo desafio: siga fielmente a instrução do apóstolo Paulo, que diz: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Ou seja, eu não vou ser a pessoa que provoca a briga, eu não vou ser a pessoa que procura confusão, eu não vou dar causa, eu não vou ficar por aí tirando satisfação, porque no que depender de mim, eu vou fazer de tudo para viver em paz com todo mundo. E em terceiro lugar, terceiro desafio: não se esqueça do principal. Seja um pacificador, mas nunca sacrifique a verdade, porque a verdadeira paz, ela nunca sacrifica a verdade. Somos pacificadores? Sim, somos pacificadores. Mas no que diz respeito à defesa do Evangelho, à defesa da verdade, nós vamos lutar até o fim, porque entre preservar a paz e a verdade, é melhor preservar a verdade, como disse Lutero. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Minha oração nesta noite é a mesma que Paulo fez aos Colossenses, quando ele diz que a paz de Deus seja o árbitro no nosso coração, que ela possa governar e decidir todas as nossas ações e reações para a glória de Deus Pai, e que publicamente eu e você sejamos conhecidos como: olha, lá vem o Filho de Deus, lá vem aquele pacificador, lá vem aquele que vem para reconciliar, para aproximar os que estão longe. Que possamos ser inspiração na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja local, nos nossos pequenos grupos, no nosso trabalho, para que a sociedade possa testemunhar que na cidade de Uberlândia existem filhos e filhas amadas de Deus. Se você puder ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos, eu quero orar nessa noite, orar por você que está enfrentando muitos conflitos no contexto familiar,
Eu oro nessa noite por você que tem dificuldade de perdoar pessoas, que tem dificuldade de se reconciliar com quem te magoou. Eu quero orar por você que tem andado às vezes um pouco estressado, ansioso, e por conta disso você não tem sido paciente nos seus relacionamentos. Pai, nessa noite como igreja, nós suplicamos a manifestação da sua presença em nossas vidas, Pai. Nós cremos na sua palavra, nós amamos a sua palavra e nós desejamos ser transformados naquilo que ela nos pede, ó Pai. Por isso nessa noite nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito venha pacificar o nosso coração, porque Cristo Jesus é o nosso fundamento, ó Deus. Pacifica os nossos pensamentos, pacifica a nossa alma, pacifica as nossas reações diante de algumas situações que aparecem no dia a dia, Deus. Pai, eu te peço que o Senhor venha pacificar esse casamento que está em crise, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha pacificar esse relacionamento entre familiares, onde um não conversa com o outro há muito tempo. Eu te peço que pela paz de Cristo, na cruz do Calvário, esses que estão distantes venham ser aproximados, porque o Senhor é a nossa paz, ó Deus. Eu te peço que a tua paz, que excede todo entendimento, venha guardar a nossa mente e o nosso coração em Jesus Cristo, ó Pai. Vem nos guardar, Senhor, de nós mesmos, do mundo, dos ataques, das tentações. Que o Senhor venha levantar as nossas vidas como agentes de reconciliação. Que não venhamos desperdiçar os nossos dias com conflitos desnecessários, ó Pai. Que o Senhor nos dê a habilidade de desarmar pessoas, e no que depender de nós, que o teu Espírito nos capacite para viver em paz com todas as pessoas. E que mesmo assim, ó Pai, priorizando a tua paz nas relações, jamais venhamos abrir mão da sua verdade, porque é a sua verdade que liberta, é a sua verdade que salva, é a sua verdade que transforma. Portanto, ainda que pacificadores, se preciso for falar a verdade, nós falaremos, porque a sua palavra diz que não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. E nós sabemos que a verdade não é apenas um conceito. Para nós a verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus. Tu és o caminho, Senhor, tu és a verdade, tu és a vida, e ninguém vai ao Pai senão através do Senhor, Deus. Inunda o nosso coração com a sua paz, inunda os nossos pensamentos com a tua paz, ó Deus. Aqueles que precisam de refrigério, Pai, que eles recebam do teu refrigério nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que não têm conseguido dormir devido a tamanha ansiedade, que eles experimentem da sua paz nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Aquele que vive preocupado devido a alguma situação futura, ó Pai, eu te peço que nessa noite eles sejam abraçados, atados, envolvidos com a paz que excede todo entendimento, ó Pai. Pacifica o nosso coração, pacifica a nossa casa, pacifica a sua igreja, Senhor, porque nós queremos fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Quem aí é da paz aí? Vamos pacificar essa semana. Não só essa semana, mas até a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Lembrando que você é habilidoso em desarmar bombas. Você é habilidoso em guardar as suas palavras. Você é habilidoso em fazer tudo isso para a glória do seu Pai. Porque a maior recompensa é sermos reconhecidos como filhos amados de Deus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo de Deus possa ser sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz
tenha uma semana de muita pacificação para a glória de Deus Pai. Deus abençoe você.